Olá, buscadores de conhecimento, tudo bem com vocês? Meu nome é Vânia Almada, sejam muito bem-vindos ao meu canal e sejam muito bem-vindos a esse vídeo. E, gente, eu trouxe algo para compartilhar com vocês, porque assim, eu gosto de trazer o que funciona para mim e o que eu vejo resultado. Eu trago aqui e compartilho. E eu tô participando de um desafio da cocriação consciente, o desafio de 21 dias com a Daniela Brandão. E, gente do céu, esse desafio realmente é desafiador. Gente, olha, eu vou falar pra vocês que foram tantos gatilhos, assim, tantos bloqueios de meu Senhor. Mas calma que eu vou começar do início, assim, sabe? Pra vocês entenderem o que tá acontecendo, né? E o que aconteceu. Vocês lembram que eu fui pra formação, né? Lá na formação, mexeu com o meu inconsciente, tudo, toda aquela questão da infância. Ok, tudo bem. Voltei, a vida continuou aqui, né? Rotina, 3D, Matrix, todo, né? Já compartilhei isso com vocês. Só que a Dani Brandão é uma amiga virtual, né? Eu conheci a Dani aqui no YouTube e sigo o canal dela. Desde o início, quando eu era ressonante, eu fui procurar relatos de ressonância harmônica e eu encontrei o canal dela e venho acompanhando ela desde 2020, 2021, por aí. Tá, ok. E aí virei amiga da Dani, sabe? Eu sou super amiga da Dani, nunca vi ela pessoalmente. E acompanho a Dani no YouTube, acompanho a Dani no Instagram. E a Dani lançou o desafio da cocriação, porque ela fala muito sobre cocriação consciente. E aí eu acompanhando ela no Instagram e ela falou assim, Vânia, eu vou abrir essa turma, uma turma secreta que eu vou lançar depois, mas eu quero que você participe. Você participa? E eu imediatamente disse, participo. Desafio de cocriar, gente, cocriar consciente, o que você tá consciente do que você quer cocriar. É muito bom você cocriar uma viagem que você quer ir, você quer cocriar, assim, sabe, cocriar conscientemente, porque a gente sabe, né, que a gente cocria tudo na nossa vida, a gente cocria tudo, não tem nada inocente, ninguém é inocente aqui, todo mundo cocria tudo. Então, eu prontamente aceitei o desafio, né? Vou participar desse desafio com a Dani. A gente tá balançando a câmera, né? Que eu tô batendo o braço na mesa. Enfim, volta pro assunto. Comecei esse desafio com a Dani. E tudo bem, né? Fazendo os exercícios que a Dani manda, né? Que 21 dias, que vários exercícios com aulas, a Dani dando suporte, acompanhando ali. E eu comecei a cocriar, né? Comecei o meu processo de cocriação. E eu acho, gente, começa a rir de mim, sabe por quê? Porque às vezes eu me iludo achando que as coisas vão ser simples assim, sem mexer com crença, sabe? Porque eu sei que as coisas são simples, eu sei que as coisas são fáceis, eu sei que tudo flui com leveza. Só que flui com leveza, flui com facilidade quando você não tem mais crença limitante ali te atrapalhando, né? Isso aí vai que é uma maravilha. Porém, meus amigos, comecei o desafio e já foi assim, pancada em crenças inconscientes. E qual foi o gatilho desse desafio que me trouxe para essa crença inconsciente que eu vou compartilhar aqui com vocês? Foram 3 gatilhos e eu vou fazer passo a passo, sabe? Cada vídeo um gatilho. O primeiro gatilho que veio, despertou em mim, foi um gatilho relacionado ao meu avô materno, pai da minha mãe, que ainda tá vivo, enfim. Mas tá todo mundo vivo, gente, ninguém desencarnou ainda, graças a Deus. Mas foi com o meu avô materno. Primeiro eu quero contextualizar, porque vocês sabem que a história é boa quando ela é contextualizada, né? Vamos lá. Eu fui para a formação
e mexi em muita coisa no meu inconsciente da minha infância. Certo, voltei, contei aqui pra vocês. E aí, tinha um gatilho em mim que eu já tava percebendo que tava estranho, sabe? Tava muito estranho pra proporção da situação. E qual é a situação? O Bruno, eu sou casada com o que é o meu esposo, o Bruno ele gosta de beber cerveja, né? Ele chega do trabalho, traz uma cerveja, bebe a cerveja em casa normal. Não gosta de sair. Se ele bebe, compra e bebe em casa, sentado ali no sofá mexendo no celular. E aquilo começou a me incomodar. Começou a me incomodar, assim, porque não incomodava antes. É certo que eu nunca, depois do meu processo de autoconhecimento, que eu parei de consumir álcool, eu não tô na mesma frequência, mas aquilo específico não me incomodava. E aquilo começou a me incomodar. E aí começou a me incomodar e começou a tomar proporções exageradas, porque assim, não era pra situação em si. Então eu comecei a brigar com o Bruno, eu comecei a discutir com o Bruno, a situação começou a ficar estranha aqui em casa. E tá, e eu tentando ali, achando que tudo era culpa porque o Bruno tava bebendo. E fui investigando, o tempo foi passando, né? Comecei esse desafio. E nesse desafio, e bem antes de começar o desafio, eu tava assim, brigava com o Bruno e queria ir embora. Gente, eu não tinha essa vontade de ir embora. A minha vontade era separar do Bruno, e o Bruno vai pro canto dele, eu vou pro meu, não aguento mais isso, porque não sei o quê. Antes de conhecer o Bruno, em todas as outras minhas relações, eu tinha, quando brigava, eu tinha vontade de ir embora, deixar e viver minha vida só. Quando eu conheci o Bruno, esse gatilho de ir embora parou totalmente, assim, eu não sentia nenhuma vontade de deixar o Bruno. Quando a gente passava por uma situação de briga, discussão, né, que acontece, que é normal, eu não queria ir embora. A minha vontade era sentar, resolver, chegar a uma conclusão, esclarecer pontos e seguir a vida. Só que depois que eu voltei para a formação, esses gatilhos começaram a vir de novo. E aí eu comecei a me incomodar com o Bruno com relação à bebida, sabe? E aí eu comecei a querer ir embora. A querer ir embora, querer ir embora. E eu sabia que não estava normal. Assim, da perspectiva que eu conheço, não é normal, porque eu já convivo com o Bruno com muito tempo e a gente já passou por N situações e em nenhuma delas eu tive vontade de ir embora. E aí, quando eu comecei o desafio, aí começa o desafio. Começa o desafio, né? E a gente vai começando a olhar para crenças, bloqueios que é sempre com relação à vida financeira. E um belo dia, a Dani, eu em uma das aulas, gente, que foi bem. Deixa eu ver aqui que eu anotei, gente, porque não funciona a cabeça assim tão bem. Eu identifiquei. Tá, não anotei a data aqui, nem a aula. Mas se vocês forem fazer o desafio, vocês vão saber qual a aula que mexe com gatilhos da infância. Porque tem uma aula que a Dani vai bem lá na infância, e aí nessa questão da infância eu comecei a refletir. Poxa, mas de onde tá vindo esse sentimento? Que foi bem num dia que eu briguei com o Bruno, e aí eu tava no trabalho e pensei assim: quando eu chegar em casa, eu vou chamar o Bruno para conversar e aí a gente vai terminar. Eu vou dar um prazo para ele até X tempo para ele conseguir um apartamento. Eu vou conseguir um apartamento. Já tava na minha cabeça, tava tudo esquematizado, gente. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E acabou, não aguento mais. E assisti a aula da Dani. Gente, ai meu pai. Assisti a aula da Dani, que foi exatamente lá na infância. Foi lá na infância. E aí eu comecei a me questionar, gente, eu já vivi essas situações, porque eu já falei pra vocês que todas as vezes que me dava gatilho emocional, ansiedade, tava dando crise de ansiedade também, gente. E aí eu não, nesse momento eu não olhei pra situação. Eu externalizei, ou seja, eu joguei pra cima do Bruno, joguei a culpa no Bruno e na cerveja do Bruno. O Bruno, coitado. E quando eu assisti essa aula, que fui
observar tudo isso, né? E eu, tá, como que foi a minha infância? O que aconteceu na minha infância para que as coisas estejam desse jeito? Aí que vem o gatilho que eu quero compartilhar com vocês. Olha, o tanto que eu precisei contextualizar. E qual foi o gatilho lá da infância? E que está relacionado ao meu avô. Gente, foi o seguinte. Quando eu era criança, mais ou menos assim, uns 10 anos, já falei pra vocês que eu morava na zona rural e a minha avó, ela morou 30 anos com meu avô, né? 30 anos de casamento, 32 anos de casamento com meu avô. E o meu avô, ele era uma pessoa que ele não se preocupava muito assim, gente, a minha perspectiva, tá? Era o que eu vi quando criança e foi as informações que ficou no meu inconsciente com relação ao meu avô. Não era uma pessoa preocupada em manter a casa, digamos assim. Então, meu avô trabalhava por pouco, né, por mínimo, vivia de plantação, ia de plantação e colheita, aquela agricultura de subsistência, fazia negócios errados, né? Enfim, e aí eu lembro bem de uma situação, eu lembro bem que meu avô no Acre, né, que eu sou do Acre, vocês já devem saber disso, tem muito a cultura de fazer farinha de mandioca para vender. E aí, quando meu avô fazia farinha de mandioca, levava a farinha para a cidade para vender e pegava o dinheiro e gastava todo com bebida, chegava em casa bêbado sem as coisas. Eu lembro disso. E aí, a minha avó, que eu lembro bem da minha avó, que ela ralava, gente, a minha avó ralava. Isso aí é assunto para outro vídeo, que aí também tem um gatilho com relação à minha avó. E aí, o meu avô, né, sempre chegava bêbado em casa, não cuidava, enfim, não mantinha a casa, não se preocupava, não foi um provedor da casa, ok. E eu lembro bem que uma vez, e isso ficou bem marcado na infância, que a minha avó saiu para pescar. E aí a minha avó, a minha mãe, as minhas tias se juntavam e iam pescar. Como eu era a maiorzinha da turma, né? Tipo assim, uns 9, 10 anos, eu que ficava responsável pelas crianças em casa. Ficava em casa com o restante da galera, porque era muito menino, gente. Meu pai. Eram umas 5, 6 crianças ali, tudo pequeno. Era eu e um tio meu, que a gente tem mais ou menos a mesma idade, a gente ficava com essas crianças. E aí, eu lembro que a minha avó saiu para pescar e ficou nessa situação, a gente com um monte de menino. E o meu avô chegou bêbado. E pegou uma espingarda, né? Que tem na zona rural, vocês sabem o que é espingarda, né? Uma arma de fogo. Pegou uma espingarda e ficou apontando pra gente. Quando criança, a gente estava sentado lá no quintal, assim, no terreiro da casa, no espaço externo da casa. E o meu avô pegou essa espingarda e ficou apontando pra gente, assim, e falando que tava por bem de dar um tiro na cabeça da gente. E eu não lembro se era na minha cabeça ou se era na cabeça da minha irmã. E essa situação foi muito forte para mim, veio muito forte, porque quando é agora na vida adulta, né, e tem N outras situações, gente, com meu avô, que assim, nunca tive uma relação tão boa com ele, né, acho que até por questão de ver o comportamento do meu avô com relação à minha avó e depois que separaram, enfim, foram juntando muitas coisas assim decepcionantes do meu avô, que eu criei uma imagem sobre ele, que também não vem ao caso. Eu quero só falar sobre essa situação específica. Quando eu chego na vida adulta, gente, o que acontece? Todas as vezes o Bruno bebendo cerveja em casa me acionava um gatilho de querer ir embora. Por quê? Porque eu não queria viver aquela vida que a minha avó, sabe? E sempre me dava um medo inconsciente de que, tipo, o Bruno tava bebendo a cerveja dele ali, mas a qualquer momento ele ia estourar, sabe? Ia
sei lá, se estressar e poderia chegar a um nível de estresse, agressão, discussão por causa dele bêbado. Gente, isso nunca aconteceu com o Bruno. O Bruno bebe, o Bruno fica quieto lá no canto dele, bebendo a cerveja dele. O máximo que ele vai é pra dentro do quarto. Quando ele bebe, né, gente, pra chegar nesse nível, porque nem nesse nível ele chega. Que ele bebe no máximo 4 cervejas, assim, já é suficiente pra ele. Então, chegou. Então, esse gatilho, né, do meu avô tava vindo à tona. Quando eu vou para essa aula da Dani, ela me auxilia a enxergar essa dor. E aí, que eu entendo de tudo isso, desse gatilho, que o que todas as vezes que eu vi essa situação do Bruno bebendo, remetia àquela infância, né? Aquela situação da minha infância que o meu avô chegou bêbado, ameaçando a gente de morte, me colocando em perigo. A gente estava em uma situação de perigo ali. E o que acontecia quando eu via aquela situação de perigo? Eu queria ir embora, eu queria fugir. Então, quando o Bruno estava bebendo aqui em casa, que acionava o gatilho de que, poxa, isso pode acontecer de novo, inconsciente, gente, acionava a questão de querer ir embora. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que entender, eu tenho que fugir daqui, eu tenho que ir sair. Isso inconsciente, né? Claro. Na minha vida adulta, quando vinha para a vida financeira, que uma das coisas que eu tô co-criando com a Dani, a minha vida financeira maravilhosa que eu mereço, quando eu fui refletir dessa perspectiva na minha vida financeira, o que acontecia na minha vida financeira ou na minha vida de facilidade, em facilidade de qualquer coisa, né? Uma vida leve, uma vida fluida, o dinheiro vindo até mim de forma inesperada, de forma leve, feliz, tranquila. Quando acontecia uma situaçãozinha dessa de o dinheiro vir até mim com facilidade, com alegria, muito fácil, acionava o gatilho. E qual era um gatilho de autossabotagem que isso causava na minha vida? Opa, aqui não é um lugar seguro. O dinheiro vir até mim de forma fácil, de forma leve, não é seguro. E o que eu faço com as situações não seguras, não legais para mim? Eu vou fugir. Entendem? Então, assim, na minha vida adulta, todas as vezes que as coisas aconteciam com facilidade, com leveza para mim, eu tendi, sempre procurava formas de me sair daquele lugar, porque não era o meu comum, não era o que eu estava acostumada. Por quê? O que era que eu estava acostumada? Passar perrengue financeiro, contar moedinha, ficar devendo, não ter dinheiro pro mínimo, sabe? Então, se acontecesse do dinheiro vir até mim de forma fácil, de forma leve, eu queria fugir daquela situação. Então, às vezes, quando eu via que a minha vida financeira tá tudo, contas pagas, tá tudo bem, o dinheiro tá sobrando, dava um jeito ali inconsciente de acabar com o dinheiro ali, né? Até mesmo ter dinheiro, gente, porque assim, passei a vida inteira sem dinheiro, contando moedinha para pagar passagem de ônibus. Então, se tem dinheiro suficiente, tem dinheiro sobrando, as contas já estão pagas, tem dinheiro sobrando, eu vou dar um jeito, inconsciente, obviamente, de gastar todo o dinheiro e ficar sem. Por quê? Porque não era o normal, não era a minha zona de conforto ali, não era o que era conhecido. Então, o que era desconhecido, que me botava numa situação de risco assim, né, inconsciente, eu ia querer fugir. E isso eu tive clareza, gente do céu, tive clareza no desafio de 21 dias de cocriação consciente, né? Porque com a Dani. Então, assim, gente, foi um gatilho que eu tive sabe, assim, explodiu minha mente. Um dos, porque tem mais. Tem muito vídeo para eu gravar para vocês sobre esse desafio, porque assim, foram muita catarse,
né? E a gente sabe que a gente só evolui e com a catarse, por mais que seja ruim passar por aquele momento, mas depois é muito bom porque acabou, é o fim. Então, assim, esse desafio de cocriação com a Dani tá sendo meio assim, bom demais. Bom demais. E esse foi um dos bloqueios. Tem cocriação? Tem cocriação sim, que eu tô doida pra contar pra vocês, mas vai ser em outro vídeo. E aproveitando que assim eu tô falando da cocriação consciente com a Dani, desse desafio, e gente, a Dani dá todo o suporte, a Dani acompanha no WhatsApp, se a gente tá passando pela catarse que tá lá no fundo do poço, lá aquele buraquinho ali, sem conseguir se mexer, a Dani vai lá, manda atividades diárias, fala, olha, o que você... Dá tudo um suporte, o que você pode fazer hoje, o mínimo que você pode. Ah, posso isso. Então vai lá, faz. A Dani fica motivando no grupo. Tem os outros participantes que ficam compartilhando também os desafios que elas estão passando, né? Que tem muita mulher, mas pode vir homem também. Então, assim, a Dani tá dando suporte. Tem playlist, tem meditação, tem aula, tem caderno da gratidão. A Dani dá material para... Meu, assim, gente, esse suporte que a Dani tá fazendo é maravilhoso, assim. Maravilhoso. E os gatilhos que eu tô trazendo pra cá, que eu vou, né, tem outros vídeos pra fazer, é exatamente por isso. Quando a gente enxerga aquilo que tá bloqueando a gente, que tá impedindo a gente de ir pro próximo nível, pro próximo passo da vida, quando a gente dá luz pra essa sombra, as coisas começam a fluir. E aí, a partir dessa fluidez, que tudo começa a acontecer. E às vezes você... Enfim, você fica meio... O que tá acontecendo aqui? As coisas... Né? Ai, gente, é uma loucura, ó. E eu vou deixar o contato da Dani. Eu vou deixar as informações desse desafio de 21 dias com a Dani. Se vocês quiserem participar, tem o Instagram da Dani também, que eu vou deixar aqui. E acredito que o canal do YouTube da Dani também. Então, vou deixar tudo na descrição aqui. Se vocês se interessarem em fazer também, a Dani dá um suporte maravilhoso, assim. Nossa Senhora, nossa, assim. Façam, só façam, porque vocês vão saber como enfim, como que é. Só fazendo para saber, né? Igual a transmissão energética, só passando por uma sessão para entender do que de fato é. E falando em transmissão energética, também tenho todas as informações aqui para participar da transmissão energética. Em breve eu trago, assim, muitas novidades com relação a isso. Mas por enquanto eu vou finalizar esse vídeo, né, meus amores? Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.